E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Josué. Obrigada, irmão. Josué. Josué. Vamos aqui. Josué 10. A gente começar. A falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. O Senhor falou meu coração. Espero que fale ao seu coração também. Amém? Josué 10, 12. Nós vamos ler algumas histórias da Bíblia e depois a gente vai encaixar todas elas, amém? Josué 12 diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detém-lhe em Gibeão, e você, lua, pare, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Queria que você repetisse comigo. Então, Josué. Nós vamos falar sobre Josué. Eu queria que você abrisse mais para frente agora, em Josué 24. Josué aqui trabalhou numa batalha. E ele disse assim: Sol, para. Lua, para. E ele é um servo do Senhor que a lua e o sol obedeceu. Parou. E Josué 24 tem uma outra história que diz assim, 24:1, ela é um pouco grande, mas nós vamos ler, irmãos, que é bom para que vocês entendam um pouco melhor. Josué 1. Depois, Josué, ele de novo, reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais, e eles apresentaram-se diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado de Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá, quando tirei os seus pais do Egito. Vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe um mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, diz que
diz que a Zippor se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoe. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, e os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões diante de vocês, que os expulsaram diante de vocês, bem como os 2 reis, os amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessa cidade e comendo das vinhas e das olivais que não plantavam. Isso é uma história que Josué, no final da sua vida, já está se despedindo do povo. Josué, irmãos, ele foi sucessor de Moisés, que liderou o povo de Israel na conquista de várias histórias que a gente já leu aqui, na conquista até a terra prometida. Ele conquistou a cidade de Jericó, organizou a divisão das terras de Canaã, onde fez a divisão das 12 tribos. E Josué ficou conhecido como um líder corajoso, com muita fé, e ele tinha muito Deus na sua vida. Ele participou, pelo que a gente leu aqui, de muitas batalhas. E essas batalhas, tem as histórias que foram contra os reis, que eles ganharam essas batalhas. E essa última batalha aqui que ele está falando, os reis se uniram, os reis de Amorrei se uniram contra o povo de Israel. E o Senhor fez o quê? Livrou eles. O Senhor deu a vitória a eles também. E durante a batalha, Josué orou e Deus fez o sol parar no lugar certinho para que eles ganhassem essa guerra, essa batalha. E Jesus atendeu. Depois de muitas guerras, depois de muitas vitórias, aqui Josué reuniu esse povo e ele deu umas advertências. Ele deu um discurso, que é esse discurso que nós lemos aqui. Então diz o Senhor ao povo de Israel. E eu recebo esse discurso para a minha vida como Deus falando comigo também. E Josué aqui, ele advertiu ao povo a se manter sempre fiel a Deus, para que Deus pudesse renovar essa aliança conosco. Você pode voltar agora no versículo 14, que depois que ele deu esse discurso, ele expressou toda o que o Senhor tinha feito por aquele povo. Ele ainda assim, ele falou assim: vamos renovar a nossa aliança. Deus ainda quer renovar a sua aliança com vocês. E lá ele disse assim, 14, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Josué aqui, ele se posicionou diante dos oficiais, da liderança pelo qual ele estava participando, liderando lá. Ele posicionou diante de tudo, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No momento onde ele convoca ao povo de Israel a reafirmar a aliança que ele tem, que você já tem com Deus. Esse povo já andava com Deus. Só aquele que ele precisava reafirmar. E tem hora que às vezes a gente dá aquela esfriada, né? E Josué, como aquele líder abençoado, ele falou assim: povo, vamos reafirmar. Olha o que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Olha o que o Senhor já fez por nós. Se vocês não querem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué disse isso aqui, ele já era um homem experiente que estava perto de morrer. Ele já havia andado, ajudado muitos anos no deserto, servindo como auxiliar de Moisés. E depois ele assumiu esse papel de sucessor, de líder, de liderança mesmo no povo. Por isso que ele disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que ele disse isso? Essa história nós vamos pegar algumas lições desse posicionamento de Josué. E a gente queria que a gente trabalhasse junto isso. Esse posicionamento que ele teve em relação ao povo que ele teve. Amém? Josué precisava deixar bem claro aos filhos de Israel qual era o seu posicionamento. Porque um líder, ou um crente, ou uma pessoa que ela não está em cima do muro. Ela tem que se posicionar. Ou você tá, ou você não tá. Você tá qual dos dois lados da guerra? Você não consegue ficar imparcial. A gente tem que se posicionar. Então, ele fez questão que todos soubessem qual que é o seu posicionamento. Eu vou servir ao Senhor. Amém? E o interessante de Josué ter falado isso, que ele já caminhava com esse povo, já sabia como o povo era, que eram crentes, que eram pessoas que já tinham batalhado, já tinham conquistado, e ele ainda teve essa preocupação de falar para o povo de: vocês estão correndo perigo, vocês estão esfriando na fé. Ele teve essa preocupação de virar para esse povo e falou assim: irmãos, ele reconhecia que aqui existia uma ameaça de desobediência dentro do seu povo, uma ameaça de idolatria contra as pessoas que estavam lá. Mesmo eles conhecendo Deus, sabendo que existia esse perigo, essa ameaça. Assim como eu e você, nós estamos vivendo no mundo. Nós ainda estamos sujeitos, nós estamos vivendo num plano onde o mundo é muito tentador para os nossos filhos, para a nossa família. Ainda é um mundo tentador, que mesmo você trazendo para dentro da igreja, existem coisas que vão puxar ele para esse lado ruim. Amém? E nesse contexto, Josué convocou essa reunião, lá com o povo. E ele chamou quem? Ele chamou seus líderes, sua liderança, pessoas que estavam mais próximas a ele. E houve essa preocupação de reafirmar: gente, está rondando uma ameaça aqui no nosso povo. Está rondando algo aqui que não condiz com a vontade de Deus. O que a gente vai fazer? E quando ele reuniu esse povo e ele se posicionou, eu creio que ele esperava uma resposta dos demais. Nós estamos vivendo num mundo difícil, a idolatria está entrando, as desordens, a desobediência está entrando.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Eu creio que ele esperava uma resposta do povo. E hoje é o que o Senhor vem nos fazer refletir sobre essas lições. Deus espera uma resposta minha. Deus espera uma resposta sua. E a vida com Deus não é só quando você é salvo. O sim que você tem que dar para Deus é todos os dias. O sim que você tem que falar com Deus é quando você levanta e vai trabalhar no meio de problemas, no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas que não têm a mesma fé que você. O sim que você dá para Deus é todos os dias quando você levanta. E muitas das vezes nós não damos esse sim, nós não damos esse posicionamento como Josué disse. Às vezes a gente simplesmente se infiltra nesse meio e fica lá. O Senhor hoje está te perguntando, irmão, quem é seu Deus? Quem é seu Deus? E no decorrer da história aqui, a gente não tem muito tempo para ler toda a história, e Josué pergunta e o povo fala assim, não, nós vamos seguir o seu Deus, nós vamos seguir o Deus de Israel. Mas ele diz assim, mas como você vai seguir ao Deus de Israel se vocês estão convivendo com essa vida de idolatria, com essa vida de outros deuses, com essa vida misturada? Aí é onde Josué fala para eles assim, o Deus a quem eu sirvo é um Deus muito justo. Se você diz que vai servir a Deus, você tem que servir a Deus. Porque se você diz que vai servir a Deus e não servir a Deus, o Senhor, ele não é imparcial. Se a sua vida não condiz com o que a palavra é Deus, o Senhor não abençoa você, a sua vida. Pelo sim que você escolhe, pela vida que você escolhe, pelo posicionamento que você escolhe. Amém? O povo de Israel, ele tinha que dar uma resposta. Deus, ele não aceitaria uma adoração dividida. O meu Deus não aceita. O seu Deus, ele não aceita, irmãos. Se você acha que Deus deixa você ir aqui e você ir para um barzinho, para você ir para um boteco, para você assistir alguma coisa, o meu Deus, ele não divide o meu amor por ninguém, por nenhuma outra idolatria. Eu não sei como está vivendo a sua vida, se você tem dividido o amor de Deus com outras coisas. O Senhor, ele não divide a adoração dele. O Senhor, ele não é imparcial. Ele é parcial. Ou você me adora, ou você adora outros deuses. Deus exige que Israel fidelize essa devoção. O Senhor, quando ele te salvou, ele exige isso de você. Ou você me ama, ou você não me ama. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você serve a Deus, ou você não serve, irmãos. Hoje nós não temos essa vida de querer dupla, adorar só a Deus no domingo. Você é crente só aqui no domingo e você não é crente nos outros dias da semana. A adoração de Deus, ela não é dividida. Agora, no versículo 14 diz assim, ó, agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com sinceridade e fidelidade e lancem fora os deuses os quais serviram os antepassados de vocês. Essa convocação que o Senhor espera de você é essa convocação, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. O Senhor espere que essa frase seja uma devoção do seu dia, quando você levanta da sua cama e fala assim, eu e a minha casa, eu vou servir a Deus, independente do que vier, é eu e a minha casa. Josué exortou o povo a servir a Deus com fidelidade, sinceridade. Considerando esse discurso, que Josué fez, nós percebemos a figura central de um discurso que o Senhor tem um propósito principal dessa mensagem, é esclarecer que você precisa, você necessita servir ao Senhor.
Só nesse trechinho aqui, ó, você pegar do 14 até o 15 que a gente leu, tá aparecendo a palavra servir, serviram, sirvam, 8 vezes. E no decorrer aqui, se eu for ler esse resto do trecho aqui, deve ter mais de 10. A palavra servir tem um peso muito grande. E aqui ela enfatiza muito isso quando servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor para você, na sua vida? O que você acha que é servir? Servir é só você oferecer algo. O Senhor vem perguntar: o que você tem oferecido ao Senhor nos seus últimos dias? Você tem oferecido murmuração, reclamação? O que você tem servido ao Senhor? Você tem servido ao Senhor com gratidão? Essa semana eu tenho só que agradecer. Foram vários livramentos que a gente teve lá em casa. Eu tenho certeza que na sua casa teve muitos livramentos. Muitos, irmão. A gente tem a alegria imensa de falar assim: Deus, obrigada por eu poder te servir. Servir, amor, irmãos, vai além de só trabalhar. Servir a Deus é aquele amor em fazer algo mediante a palavra de Deus. É fazer algo para Deus. Ô, irmão, servir realmente é limpar um banheiro, é cuidar de umas crianças, é estar aqui falando do evangelho, é cumprimentar a irmã que está do teu lado, é levar uma gratidão, fazer uma generosidade. Servir é um ato que você faça sem querer nada em troca. E esse povo aqui, ó, eu acho que ele deve ter se esquecido de servir muito ao Senhor, porque ele já tinha tudo pronto. Eles ganharam as guerras. Josué fala assim: vocês moram numa cidade onde vocês não construíram. Vocês comem da comida que vocês nem plantaram. Qual motivo vocês têm para não agradecer a Deus? Não servir ao Senhor com a sua vida? Irmão, eu estou falando assim de servir exclusivamente, de falar: Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu vou te amar. Senhor, eu vou temer. Eu não vou pecar. É servir, renunciar. É servir, falar: a minha vida é do Senhor. A minha carne quer uma coisa, mas eu sei que o Senhor tem algo para mim, então eu não vou fazer. É servir. Oferecer a sua vida a Deus. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado muitas bênçãos sobre a vida dele. Então, irmãos, aqui os israelitas, eles deveriam servir com sinceridade, com fidelidade, com amor. Eles provaram daquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Mas nem sempre é assim. O povo de Israel, ele respondeu esse desafio que Josué propôs para ele. Nós vamos servir. A gente vai servir. Vai. Longe de nós, a palavra que eles falaram lá no versículo 16. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Será que você realmente está abandonando o Senhor? Será que você está esquecendo de fazer a obra do Senhor, proclamar o evangelho dele? Porque o seu trabalho não permite, você não tem tempo, você não tem disponibilidade, você não faz nada para o Senhor. Você não tira um tempinho da sua semana para orar por alguém, para fazer algo pelo Senhor, para servir ao Senhor. Irmão, o Senhor tem me incomodado e vai me incomodar muito sobre esse servir. O servir na casa do Senhor, eu não sou voluntária. Eu não faço nada aqui de graça.
porque ele já pagou um preço muito alto. Eu sou devedora. Eu não trabalho aqui na casa do Senhor é porque de graça, não. Eu estou pagando o preço que Ele fez por mim. E eu sei que o que eu faço hoje para servir a Deus, Ele vai abençoar as próximas gerações. Eu quero servir ao Senhor, porque eu sei que através que eu servir o Senhor, Ele vai abençoar a minha família, meu filho e os meus netos. O que você faz na igreja do Senhor vai te recompensar com gratidão na sua família. Você pode dizer a Deus? Amém? Essa proposta que Josué disse ao povo, é engraçado como muitas pessoas elas entendem o servir a Deus como uma possibilidade. Nós não devemos entender a proposta que Josué fez ao povo como uma possibilidade. Porque ele disse, se você quiser servir a Deus, crente não vê isso como uma possibilidade. Crente vê isso como posicionamento. Eu devo servir a Deus. Eu devo, queridos. O que a gente pode aprender com isso também? O povo de Israel. Uma família ao serviço do Senhor. Essa passagem e esse posicionamento de Josué, ele diz assim, com essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível eu alinhar os meus projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível eu alcançar a satisfação dentro do meu lar. É possível eu fazer algo para o Senhor dentro do meu lar, através da minha família. É possível, irmão. Se você não tem tempo para isso, irmão, então você tem que rever a vida que o Senhor busca para mim, para você. Nós cantamos aqui também, eu não sou daqui, para casa eu voltarei. O seu lar é quando Jesus te voltar. Vou te buscar e a gente vai morar com Ele. Aqui a gente é passageiro. A gente faz as coisas aqui hoje para lá no céu a gente poder render graças ao Senhor. A sua família pode sim estar a serviço do Senhor. Se você acha que não, você vê esses irmãozinhos todos querendo, as crianças querendo ajudar, querendo fazer as coisas, adolescentes que estão ali querendo ser professores. Ô irmão, a sua família, se você envolver ela na família, no servir ao Senhor, esse servir gera gratidão, gera alegria. Servir a casa do Senhor. Uma família ao serviço do Senhor. O que Josué aqui também com essa fala, nós podemos nos ensina que ele existe, ele disse que essa família dele é uma família unida, é uma família com unidade, com um propósito. Ele disse assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço para individualismo ou egoísmo. Ele disse como sacerdote da sua casa, eu e a minha casa. Aqui não fala que a esposa dele disse isso, os filhos dele disseram isso. Não sei se ele tinha netos naquela época. Ele afirmou, a minha família vai servir ao Senhor unida. Vai servir ao Senhor. Não se sabe nada sobre a família dele. Mas ele foi um homem que falou assim, a minha família vai servir. Você pode dizer um amém?
E Josué nos ensina também, através dessa palavra, que ele é um exemplo dentro de casa e fora de casa. Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Josué ele foi um exemplo para todos aqueles que ele liderava. E ele se posicionou. Ele foi um exemplo. Eu e a minha casa. Como anda o seu exemplo dentro da sua casa? Como anda a sua vida dentro e fora de casa? Que Josué, ele não era um tipo de pessoa que ele dizia, faça só o que eu faço. Mas ele se posicionou, eu e a minha casa serviremos. Ele não mandou, eu vou fazer. Se você quiser fazer, mas eu. Ele era um exemplo. Minha casa servirá ao Senhor. Ele não era alguém preocupado apenas com ele mesmo, irmãos, mas também com todos os que dependiam dele. Por isso Josué não apenas disse, eu servirei, mas ele disse, eu e a minha casa. Que ele podia ter falado como ele estava só com os líderes dele, ele podia ter se referido à pessoa dele. Nós estamos aqui numa reunião oficial com os líderes, ele podia ter falado, eu vou servir a Deus. Ele posicionou a sua família, eu e a minha casa. Por que ele se posicionou isso dentro? Mais um exemplo que ele está dando para você e para mim. Nós temos que posicionar também para as pessoas de fora. É a nossa família, não sou eu mais, é a nossa família, é a nossa casa. Amém? Ele sempre se coloca no lugar, no sentido de ser um exemplo para aqueles que ele estava debaixo da autoridade dele. E isso é muito importante, saber que você é um exemplo fora da sua casa. Um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Saber que você vai para o trabalho e as pessoas te reconhecem por ser uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa que eles conseguem ver a paz, a tranquilidade. Às vezes a gente sai de casa quando chega aquele amigo do colega, nossa, já vai vir o reclamador. Já vai vir aquela pessoa encrenqueira. Já vai vir o resmungão. Já vai vir quem? Não sei, irmão, vários definidos, mas tenho certeza que na sua mente aí já aconteceu, você já lembrou de uma pessoa que ela não é exemplo de Deus. Às vezes a gente precisa melhorar, que às vezes a gente acorda realmente precisando mais de Deus. E o que a gente aprende aqui também com essa história de Josué é que Josué ele respondeu por ele, pela sua casa. Ele não respondeu pelos outros. Eu posso responder por mim. Eu não posso responder por você. Eu não posso dizer que a sua casa vai servir ao Senhor. Esse posicionamento tem que ser você. Eu posso responder por mim. E cada um tem que responder por você. Tem que responder por você. Josué não falou assim, vocês todos vão servir ao Senhor. Eu vou servir. Vocês têm uma escolha a fazer. Amém? Como líder de sua casa, ele estava aqui, Josué, comprometido a levar isso até o fim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Salmo 100, se eu não me engano, acho que é versículo, parte 2 de Salmo, diz assim que servir ao Senhor com alegria. A palavra do Senhor diz que
Nós devemos servir com alegria. Que nem sempre o servir é só alegria. Mas nós devemos servir com alegria. Principalmente a casa do Senhor. Às vezes a gente realmente vê muitos irmãos trabalhando, sobrecarregados. Muitos irmãos falam mal porque as crianças estão chorando. Irmãos, a casa do Senhor é para servir com alegria. Não é para reclamar. Não é para questionar. A gente precisa servir com alegria. Mudar as nossas palavras, o nosso posicionamento. A gente precisa querer servir. Tem uma versão de uma Bíblia que fala assim, da minha antiga, diz assim que se os olhos do povo não parecem bem servir, quando ele fala assim, ó, mas se vocês, no versículo 15, vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Tem uma outra tradução que diz assim, se parece a vocês bom servir, não parece bom servir. Você tem certeza que tem muita gente que não quer trabalhar na obra de Deus, que sabe que aos olhos é sobrecarregado, é difícil, parece. Irmãos, servir não só parece, não. Servir é difícil. Servir demanda da gente, sabe o quê? Contentamento, alegria, mesmo quando não há, mesmo quando você não quer. Servir ao Senhor é isso, é servir nos momentos de dificuldade, no momento de tristeza, de alegria, mas é servir porque a gente sabe que Deus tem algo maior para a minha vida. E Ele pode fazer grandes coisas através do que eu sirvo ao Senhor. Eu tenho comigo o servir a Deus como 2 garrafas. Eu pego uma garrafa de água e pego a outra garrafa de água. Todos os dias a gente se enche de Deus. A gente se enche de Deus. A gente lê a palavra, a gente conhece. Aqui a gente é alimentado com bom alimento da palavra do Senhor. Só que aí chega um momento que a gente congela a água. Quando você não passa, você não transfere. Quando você não ensina aquilo que você recebeu. Quando você não serve para que você possa ser cheio de novo. Porque o servir às vezes é isso, é esvaziar-se. Você é igual uma garrafa congelada. Você pode abrir a tampa dessa garrafinha, pegar um copo e virar. Não sai nada. Você não vai servir ninguém. Porque está tudo congelado aí dentro. Está tudo preso, paralisado. O servir a Deus é onde o Espírito Santo está sempre ali, ó, em movimento. Não tem nada congelado. E eu peço a Deus que não congele o meu coração. Não congele a minha vida. Porque a correria, o cotidiano, vai deixando a gente fraca, irmão. Vai deixando a gente sem querer servir a Deus. A gente não tem tempo mesmo. Mas é necessário servir ao Senhor. É necessário você ser transbordante. A palavra de Deus busca que a gente seja transbordante. Você tem que se esvaziar e transbordar, e transbordar. Pode dizer amém? Se eu tivesse te perguntar aqui, escolha quem servir, mas você, Michele, mas eu sou crente. Eu sou crente. Hoje, pelas escrituras aqui, pelos textos que nós lemos, eles demonstram que, lamentavelmente, esse povo, essa geração que era fiel, que já serviu, ele era seguida pelos filhos com uma forte tendência ao relaxamento espiritual e o esfriamento. Esse texto diz isso. Os seus pais, vocês filhos,
diz isso. Muitas das vezes, irmãos, os nossos filhos começam a se esfriar, relaxar na fé por nossa causa. Você para de servir, você não vem, você vê quando você quer. Como que os seus filhos vão se encher de Deus se nem você mesmo traz eles na casa do Senhor? E o que acontece com isso aqui, ó? A tendência é forte. Se nessa época aqui, ó, já tinha outros deuses, já era muito grande, irmãos. Era normal naquela época uma cultura, uma doutrina se misturar com a outra. Nós estamos vivendo aqui, nós vivemos no mundo. É normal eu estudar numa escola onde tem outras pessoas que bebem, que fumam, que se prostituem. Os meus filhos convivem com outras pessoas, com outras doutrinas. É normal. E isso o que acontece? Enraiza. Isso puxa. Nessa época já existia, imagina agora. Hoje está tudo mais facilitado. Hoje o Senhor, irmão, vem te buscar um posicionamento. Escolha quem você quer servir. Escolha quem você vai servir. Se você vai trazer os seus filhos, você vai tomar uma posição. Nós somos crentes. Você vai casar com quem está aqui dentro da igreja. Porque você vai estar aqui, você vai escolher. É um posicionamento. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E Josué, eu acho que ele presenciou isso. Ele viu esses filhos do povo de Israel se esfriando. A gente vê, às vezes, nota quem está ali no dia a dia, que o filho já não vem mais, que a mãe vem sozinha. Josué, ele viu, presenciou isso. Sabe o que ele presenciou? Ele presenciou que os crentes, eles começaram a crescerem, que os filhos começaram a crescer no conforto da terra prometida ali. Aí você cresce no seu conforto, aí o que acontece, irmãos? Sua fé esfria. Eles vivem aquela fé fria. Jesus nos convoca hoje a sermos fiéis até o fim. Irmão, você não vai ser crente só meia colher, não. É até o fim. Você veio para o Senhor, não vai desistir no meio do caminho, não. É até o fim. É até o fim. A nossa conversão, você aceitou Jesus, você foi salvo, não é o final. Pronto, aceitei Jesus, acabou. Já estou salvo. Irmão, quando você se converte, a sua conversão é o final da sua jornada, do seu mundo, do seu passado. E é o início da sua vida transformada por Cristo. Então você vai começar uma nova jornada. Não tem que falar assim, agora eu converti, agora eu sou salvo, agora eu vou dedicar só a minha carreira. É até o final. A vida com Cristo é até o final. O seu chamado é para andar com Deus. O seu chamado é para proclamar a palavra de Deus, o amor de Deus. Irmãos, eu não estou falando que você tem que vir aqui no púlpito, não. Mas o seu posicionamento tem que ser de crente nesse mundo que está difícil. O seu posicionamento tem que ser de justiça, verdade, sinceridade, retidão, honestidade, porque nós somos nova criatura em Cristo. Mateus 24:12, para a gente encerrar. Eu vou ler daqui mesmo. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será... Irmãos, é perseverar até o fim. Não é só se converter aqui agora, não. É todo dia. Todo o dia eu escolho Deus.
Todo dia eu quero uma vida com Deus. Você pode dizer amém? Eu queria que você ficasse de pé, para que a gente possa fazer essa oração, irmão. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente vai relaxando a nossa conduta com Deus. A gente vai deixando passar, hoje não. Hoje eu não vou na igreja. Hoje eu vou ficar mais relax. Mas o Senhor espera, irmãos, que a gente fique firme. Fica firme até o fim. Posicione-se. A minha casa pertence ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você estiver perto da sua família, abraça sua família. Ora em família agora. Porque, irmãos, a família, ela vai ser muito atacada pelo inimigo. E esse posicionamento nós temos que fazer todos os dias. Eu e a minha casa. Nós estaremos aqui. Você ministrou isso. Você disse, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas se sua família não está aqui ainda, é um passo. Você tem que perseverar até o fim. Que em nome de Jesus, uma hora eles estarão aqui. Senhor meu Deus, a tua palavra, Senhor, falou aos nossos corações que nós devemos servir ao Senhor. E através dessa fala de Josué, eu declaro, Senhor, que as nossas famílias servirão ao Senhor. Ô Senhor, a nossa oração hoje, Deus, é para que esse esfriamento do amor de Deus, ele venha se acender em nossos corações. Senhor, não deixe que a gente possa esquecer como nós somos amados, como nós somos queridos, como nós somos, ó Pai, salvos pelo Senhor. Senhor, falar do teu amor, Deus, às vezes pode constranger muitos, mas o seu amor tem que constranger as nossas vidas, Deus, para que a gente possa andar em conduta com Deus. O seu amor, ó Deus, é tão grande pelas nossas vidas que o Senhor pagou um preço muito alto por nós. Não deixe que a gente venha esquecer disso, Deus. Não deixe que a gente deixe a correria do dia a dia nos esquecer do seu amor, Pai. Hoje a minha oração para a tua igreja, Senhor, renove a aliança que o Senhor tem conosco. Nos perdoe dos nossos pecados. Nos perdoe, Deus, da nossa vida egoísta, de pensarmos simplesmente em nós. Às vezes nós já temos tudo, mas nós não temos o amor de Deus. Então, Senhor, que seja um bálsamo na vida dos teus filhos. Que o teu amor hoje, Senhor, durante essa semana, venha adentrar dentro de cada lar. Que essa semana venha ser uma semana diferente. Que essa semana, Senhor, a gente possa falar, a minha casa vai servir ao Senhor. Hoje, Senhor, nós vamos fazer um desafio, Senhor, de simplesmente agradecer pela família que temos, não murmurar, de agradecer por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas, e nós vamos poder contar com a paz, com a retidão, com a alegria que o Senhor vai trazer e harmonia dentro dos nossos lares. Senhor, nós queremos estar a cada dia mais, Deus, enchidos, ó Pai, pelo teu amor. Enche a tua igreja, a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, queridos. O Senhor fale ao teu coração, assim como Ele falou com o meu. O amor do Senhor eu escolho todo dia. Eu escolho Deus todo dia. Amém? Você pode levantar as suas mãos para a gente orar. Senhor, nós te entregamos esse culto. Nós colocamos em tuas mãos cada irmão que vai estar indo embora agora. Declaramos uma semana de bênçãos, de livramentos. Senhor, determinamos uma semana, Senhor, maravilhosa para os teus irmãos.
Senhor, abençoa quem estará viajando. Senhor, abençoa quem está com um problema. Nós declaramos que nossa semana será abençoada no nome de Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua semana no nome do Senhor Jesus.